Olá, amigos! Continuamos a estudar o Evangelho de João, a meditar. Não são uns estudos muito profundos, um incentivo para cada um em casa se interesse cada vez mais em meditar na palavra de Deus, que é para nós alimento, que é pão, que nos faz crescer e nos aproxima de Deus, nos revela a Deus. E eu vou ler o texto aqui da segunda parte do capítulo 2. Começa com Jesus a expulsar os vendilhões do templo. Depois ele responde aqui a umas perguntas como os fariseus estavam sempre a fazer. Eu vou ler o texto primeiro, leio o texto completo e depois vamos meditar um bocadinho. Vou começar no versículo 13 até ao 24. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois, lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se os teus discípulos do que está escrito: O zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no então, dizendo: Que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhe Jesus: Destruí este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Enquanto estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, vendo os sinais que fazia, muitos creram em seu nome, mas Jesus não tinha confiança neles, porque os conhecia a todos e não necessitava que lhe dessem testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Aqui muito interessante, aqui este paralelo, o templo feito de pedra, onde Jesus entra, aquele templo que deveria ser casa de oração para todos os povos, e Jesus entra ali e fica irado com aquilo, fica indignado com aquilo que se passava ali. E ele expulsa aqueles vendedores que estavam ali, e alguns lucravam indevidamente, aquele comércio todo ali no templo. E depois aqueles homens, com certeza fariseus, foram perguntar-lhe qual era a autoridade que ele tinha para estar a fazer aquilo. O que é que ele mandava ali, no fundo, não é? Quem és tu? O que é que tu mandas aqui para estás a fazer isto, a expulsar pessoas? E Jesus disse que destruam este templo e em 3 dias eu o restaurarei. Ele falava do templo do seu corpo, habitação do Espírito, aquilo que o Novo Testamento fala em relação aos filhos de Deus, como templos do Espírito. Ele apresentava-se ali como um novo templo. E aqui fica esta dicotomia do templo de pedra e do templo, o ser humano como templo. Claro que eles não podiam compreender. E o que é que indignou a Yeshua ali no templo? Fazer do reino, da fé de Deus, do culto a Deus, comércio. Eu também já me senti muito indignada com muitas coisas que eu tenho visto. E é uma indignação profunda também do abuso que é feito das pessoas que vêm aflitas à procura de Deus e lhes é pedido a voltar das quantias ou pequenas coisas, seja o que for. Quando alguém vinha diante de Jesus, Jesus não pedia dinheiro em troca do bem e da cura e da libertação que ele dava. E nós na cristandade está cheio, a mim isto cheira-me mal, é abominável, o abuso que se faz das coisas de Deus por dinheiro, até canais do YouTube monetizados, dão profecias e fazem coisas, tudo em nome do dinheiro, porque recebem dinheiro. Quanto mais pessoas, quanto mais polémico, não importa se é mentira, não importa se é da carne, mas o dinheiro cega as pessoas, até
as pessoas que eram as pessoas mais nobres deixam-se cegar pelo dinheiro. E a obra de Deus está cheia de pessoas que se têm cegado pelo dinheiro. E quando vem alguém ensinar que o dízimo era uma obrigação do Antigo Testamento, do sacerdócio levítico, que os filhos não têm que pagar impostos, que o que está no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento, é que o Filho de Deus deve dar segundo o seu coração, e aquele que tem pouco, dá pouco, aquele que tem muito, dá muito segundo o seu coração. É o que Deus pede, é o coração. E aqueles que têm muito devem dar mais e ajudar as pessoas, não é a instituição. Não são as instituições que Deus procura, são as pessoas. E o que também me indigna a mim, também me precisa às vezes fazer um chicote, é que não há esse cuidado em muitos lugares. Aquele que é pobre dizem-lhe dá tudo, porque o viúva pobre também deu tudo. Claro que não são todas as pessoas iguais, claro que há pessoas sérias, e eu também defendo e me insurjo contra meter tudo no mesmo saco. Há pessoas muito sérias que dão a sua vida pelo Evangelho, que se esforçam e sacrificam pelo Evangelho e são perseguidos. E por causa de uns, outros depois também são atacados e menosprezados. Há muitos grupos que são uma vergonha, mas há outros grupos que são de Deus. E nós devemos procurar aqueles que seguem em simplicidade o Evangelho verdadeiro. É fácil perceber quando coagem as pessoas em nome de passagens bíblicas, de textos bíblicos, de Malaquias e outros, e pressionam e coagem, eu sei que aquilo não é de Deus. Não é? Então eu tenho que dizer a verdade, porque cada um anda na luz que tem, e diante de Deus somos todos, temos que dar contas a Deus e a Deus somente. Diante de Deus somos todos responsáveis por aquilo que fazemos. Eu tinha que dizer isto. Aqui Jesus continua a fazer sinais, a partir de agora já não vai parar de fazer. Os sinais que ele fazia era sempre para ajudar aquelas pessoas que estavam doentes, que estavam necessitadas. Jesus sempre fez isso. A preocupação, o foco de Jesus era falar do Pai, revelar o Pai, anunciar aquilo que ele ia fazer, os tais 3 dias e 3 noites, anunciar constantemente o reino e socorrer o povo nas suas aflições. Era o centro. Jesus nunca quis criar uma religião. Jesus nunca quis criar um grande templo com uma placa lá a dizer Igreja do Jesus. Não é isso. Jesus está interessado nas pessoas, em que todos nós nos tornássemos os templos vivos do Espírito na Terra, tal como Ele foi. Ele quis criar discípulos, não religião. Claro, ainda ontem me acusaram de eu não conhecer o termo religião no dicionário e eu disse que eu não concordo com o termo que está lá no dicionário. Porque Deus é vida, Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai, daqueles que são os seus filhos. E não é um Deus de religiões, porque Ele é que diz o que é para fazer. As religiões são os caminhos dos homens para chegar a Deus. E Jesus é o único caminho para o Pai. E fico por aqui para não me alongar e prosseguimos para a próxima semana, para o capítulo 3. Um abraço.